Vamos agora à palavra, o que Deus tem para nós. Privilégio de poder compartilhar e servir os irmãos. Vamos lá, o nosso texto dessa manhã em 2 Coríntios, capítulo 9. É um texto conhecido, mas confesso que não é fácil pregar esse tema, tá bom? E eu quis não fugir do que Deus está fazendo nesse momento. Não quero ficar de fora do movimento do Espírito Santo de Deus como igreja, né? Acabamos de completar 13 anos como igreja, uma mensagem abençoada do pastor Abner, falando sobre resiliência. No mês de aniversário tivemos os missionários aqui também, dando um testemunho, pregando. E foi lindo ver o movimento de Deus numa igreja generosa. Então eu queria compartilhar sobre isso. Vivendo generosamente. Tá bom? Quem já foi no cinema esses dias aí já percebeu as cores aí, tá bom? Não é nada de inclusivo, tá bom? Vivendo generosamente. Queria ler com os irmãos 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Percebam que eu estou aqui com o computador, tem projeção, mas se você pode trazer a Bíblia de papel para a igreja, é bom também, tá bom? A palavra de Deus, a gente está muito acostumado com as telas e nosso cérebro também tem uma reação diferente às telas. Então vamos ler a palavra. 2 Coríntios 9, versículo 1 diz assim: Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para que não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Versículo 5. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes sejam acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra que nós lemos, ó Pai. Agora nós clamamos. Fala conosco, ó Pai. Queremos ouvir a tua voz e ter um coração generoso, uma mente transformada pelo teu Santo Espírito. Nos capacita, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você sabe o que é generosidade? Eu não digo a definição de dicionário, né, que é aquele que tem a capacidade de
não pensar só em si mesmo, mas viver em sacrifício por outro, alguém que é pronto a ajudar. Essas são definições básicas, né? Mas você sabe o que Deus acha que é generosidade? Porque o nosso Deus é um Deus generoso, amém? Ele, de fato, é o nosso exemplo máximo do que é generosidade. Então, como igreja, nós temos que aprender o que Paulo instrui. O que Paulo quer dizer quando diz a palavra generosidade? Escrevendo a uma igreja que já é a sua segunda carta, e a gente sabe até que tem uma outra carta que foi extraviada, não temos muitas notícias disso, mas quando Paulo escreve essa igreja, o objetivo dele é atestar o seu ministério. Então, perceba bem, você está escrevendo para se defender e vai entrar num tema polêmico, que é dar dinheiro, que é ser generoso, né? Então, perceba que Paulo é ousado a falar desse tema. Por quê? Porque é um tema importante, é um tema urgente, é um tema que nós, como cristãos, devemos praticar e viver de forma generosa. Então, eu queria que você colocasse os olhos em 2 Coríntios 9, 1 e 2, que a gente vai ter a primeira dica do que é a generosidade conforme a palavra. Ele diz, não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. De cara, o que a gente pode entender? Que generosidade não depende de nós. É uma ação que você visa o outro. Os santos aqui quem são? Os da igreja, não é? E a igreja de Coríntios tinha problemas, hein? Começando pelo nome, né? Já começa por aí, já avacalhando tudo. Irmãos, e a gente lembra, né? Todo mundo, se eu perguntar aqui qual que era o maior problema, todo mundo vai falar, tinha um camarada lá que tinha relações ilícitas, né? Todo mundo vai saber, porque desgraça a gente lembra sempre, né? Escândalo na igreja é o que mais marca, né? Essas semanas aí que passaram, você com certeza ficou sabendo de algum escândalo numa grande igreja que teve aí, porque a coisa ruim acontece de forma como uma faísca, né? Que pega fogo logo. Então, coisa ruim a gente vai absorvendo. Mas Paulo, quando escreve essa segunda carta, ele está agradecendo porque aquele problema foi tratado. Aquele problema no seio da igreja, uma imoralidade muito cruel, que não se nomeava nem entre os gentios. Quem são os gentios? Os que nem são da igreja, ou seja, tinha gente de dentro da igreja se dizendo crente, fazendo coisa pior do que quem está no mundo. Entende? Então Paulo está realmente agradecendo porque um problema foi tratado, mas agora nesse capítulo 9 que a gente leu, ele está lembrando outra coisa. Olha lá, ele não tem necessidade de escrever sobre a generosidade, porque ele entendia que eles eram generosos. Mas ele diz que a disposição, reconheço sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que eu tenho de vocês. Era uma igreja querida por Paulo. Uma igreja que dava trabalho para ele, mas que mesmo assim estava no coração dele. A gente pode perceber, nós estamos estudando aos domingos a carta de Romanos, né? Romanos não foi uma igreja implantada por Paulo. Então, Paulo, quando escreve a carta de Romanos, só para a gente entender um pouco a diferença do teor da carta, do tom de Paulo. Ele escreve muita doutrina no começo, né? Nossa, as mensagens têm sido maravilhosas, é teologia pura. Por quê? Porque Paulo não foi o pai deles na fé, nesse sentido. Não foi Paulo que ensinou ali tudo. Então, aqui, o tema é mais de pai para filho, de alguém presente na vida da igreja, que não julga, que mesmo sabendo que eles têm problemas, trata-os com amor. Tem orgulho deles. Por quê? Porque não é só mostrar o pecado, é a capacidade de resolver o problema. Isso é louvável, e Paulo está se orgulhando disso. Só que para entender um pouco essa
disposição em ajudar os macedônios ou outras igrejas, a gente tem que voltar no capítulo 8. 2 Coríntios 8, 1 e 2. Eu vou pedir para projetar porque não está nos slides. 2 Coríntios 2 diz assim: agora, irmãos, querendo que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Né? Então perceba que Paulo já está se referindo a esse contexto. Versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Os da Macedônia estavam passando por tribulações, por problemas. Então Paulo está dizendo, vocês têm ajudado eles, isso é louvável. Mas percebam que ele usa uma palavra, alegria, depois de tribulação. E alegria antes de extrema pobreza. A alegria dos macedônios não era baseada na circunstância dos acontecimentos. Então, uma dica de que a generosidade não está relacionada à circunstância apenas, mas sim a um coração alegre, correto? Então, Paulo está chamando a atenção a isso. Vocês têm disposição de ajudar. Sim, eles estão passando por extrema pobreza, por dificuldades. Só que vocês foram alívio. Só que Paulo está dizendo, vocês disseram que iam ajudar, né? Então agora está na hora de mostrar. Porque não é só de fama que vive uma igreja boa. É de obras. Tudo que a gente faz, seja por palavras ou por ações, seja tudo para a glória de Deus Pai. Então não é uma igreja que só fala, que todo domingo tem uma palavra poderosa. É uma igreja que pratica, é uma igreja que vive. E por isso é uma igreja saudável. Aconteceu algo que foi uma profecia, lá em Atos 11 está registrado. Eu queria ler, deixa eu só desbloquear aqui, porque bloqueou a máquina. Atos 11. Atos, capítulo 11, versículos 27 até o 29. Eu só estou mostrando o contexto dessa carta chegar lá, tá bom? Então, olha só o que estava acontecendo. Atos 11, 27 diz assim: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágapo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Continuando. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Então percebam, tem dificuldade na Macedônia e tem dificuldade na Judéia. O que aconteceu? O Egito, o rio Nilo ali, teve um transbordamento, semelhante ao que aconteceu no sul. Então, toda a plantação na região ali foi afetada. Então, havia uma grande necessidade, uma pobreza extrema. Por quê? Porque todos ali viviam da dependência de uma cultura agrícola. E aí as igrejas começam a se reunir para ajudar. Então, uma igreja gentia, né, que não era formado exclusivamente por judeus, passa a ajudar uma igreja da Judéia. Que coisa fantástica, né? Esse é o evangelho de Deus, irmãos. Não importam as circunstâncias que aconteçam. Nós temos que ter um coração generoso, não olhando geograficamente quem está ajudando, mas todos aqueles que estão necessitados, porque a generosidade não depende do outro,
depende do nosso coração. Um coração alegre, um coração que, de fato, glorifica a Deus. Um coração que tem afeto. Então, voltando ao nosso slide, eu queria continuar mostrando 2 Coríntios 1 e 2, como introdutório, a disposição de ajudar os macedônios. E vocês da Acaia, falando agora de Coríntios, estão prontos a contribuir. A dedicação de você motivou a muitos. Generosidade motiva as pessoas. Generosidade é um testemunho tão firme, porque não fica só nas palavras, fica na ação. E um testemunho arrasta mais do que as palavras. Um exemplo arrasta mais e é mais firme do que qualquer outra coisa que você possa falar. Como uma criança presta atenção no que o pai e a mãe fazem. Eu falava para o Marquinho, né, quando a gente estava andando de carro, ele sempre queria abrir o vidro de trás, né? E o medo é a criança colocar a mão para fora, né? A gente já deixava aquele pânico, né? Se você colocar a mão para fora, vai passar um motoqueiro e vai arrancar a sua mão. Já para dar aquele pânico, né? Só que aí, um belo dia eu estava dirigindo e eu simplesmente coloquei um pedacinho do meu cotovelo para fora, assim, sabe? Esse hábito ruim de dirigir, sabe? E aí ele me cutucou assim: pai, o motoqueiro vai arrancar o teu cotovelo. Ou seja, eu falei para ele, mas estava fazendo totalmente diferente. Então ele me cobrou, me resistiu ali, né? Me confrontou. E eu falei, eu já tirei assim, né? Constrangido. Então, a dedicação de vocês motivou muitos. Paulo está dizendo, generosidade é o quê? É assistência, é disposição em ajudar, é contribuir e é dedicação. Eu não sei o que você respondeu no seu coração quando eu fiz a primeira pergunta. O que você sabe, se você sabe o que é generosidade. Mas perceba o quanto está envolvido isso. É muita coisa. E uma igreja tem que ter essas características, estar disposta a dar assistência, disposição em ajudar, em contribuir e se dedicar. Muitas vezes é difícil falar sobre isso porque envolve custo financeiro. E parece que quando a gente é batizado, muitas vezes a gente tira a carteira, né, e é batizado, né? A carteira fica de fora. A gente acha que tem que ser convertido somente uma parte. Só a parte que tem problema, mas a parte de dar dinheiro, a gente fala, essa parte aqui eu vou deixar de lado. E a gente cai num problema extremo de, às vezes, não falar sobre dinheiro e, às vezes, como a gente vê fora, essa coisa exagerada, essa coisa de corrupção mesmo, né? De achar que tudo que envolve dinheiro está ligado à teologia da prosperidade, que você, para ser um cristão, você tem que mostrar algo. Você não tem que estar disposto a ajudar com humildade. Você tem que estar disposto a receber as bênçãos só. É mais ou menos a teologia da Xuxa. Já ouviu falar? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Como assim? Tudo que eu quiser? Deixa eu te falar algo. Deus já te deu tudo. Ele te deu o melhor. Ele te deu Jesus Cristo. Ele amou tanto o mundo, de uma maneira inexplicável, que deu. Quem ama está disposto a doar. Se amar é uma ação, eu diria que é a doação, é a expressão máxima do amor. Então, continuando, eu tenho uma outra pergunta. Agora no versículo 5, por favor, aí apareceu o versículo 5, 2 Coríntios 9, 5 diz assim, assim achei necessário encorajar os irmãos a visitá-los, antes e a concluir os preparativos para a contribuição
Quem estava precisando? Os macedônios e a igreja da Judéia. Que vocês prometeram, então estará pronta como oferta generosa, não como algo dado com avareza. Irmãos e irmãs, o contrário de generosidade é a avareza. Pegou isso? Não como uma oferta dado como avareza. Paulo está explicando o que não significa generosidade. E o que é então avareza? Essa seria a segunda pergunta. O que é avareza? Se você abrir comigo, Colossenses 3:5, por favor aí. Hoje o Mateus vai trabalhar bastante, viu, Mateus? Colossenses 3:5 diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, ganância, avareza, que é a idolatria. A avareza, ela é tão perigosa que ela pode se tornar um Deus na sua e na minha vida. A avareza, ela é tão pecaminosa no sentido de te levar a outras coisas, tanto que a teologia da Igreja Católica colocou a avareza como um dos 7 pecados capitais. Perceberam isso? O que são os pecados capitais? Pecados cabeças, que te levam a cometer outras coisas. A preguiça é um pecado capital, na lista tida como um pecado cabeça. Mas você acha que a preguiça é tão simples, né? A preguiça pode te levar a mentira, né? Você que é jovem, adolescente, né? Domingo é o dia de esquecer da cartolina para o dia seguinte, né? Mãe, amanhã tem trabalho, precisa comprar cartolina, não tem para fazer o trabalho. E agora? Aí agora você chega na escola sem a cartolina, o que você tem que fazer? O meu cachorro comeu o meu trabalho. Então perceba como você é tentado por causa de uma preguiça, de um problema que você teve. Isso vai engodando, vai somando, por isso é um pecado capital. Então a avareza entra como um pecado também, um gatilho. O Francis Schaeffer vai usar algo fantástico no seu livro A Verdadeira Espiritualidade. No começo do livro ele já dá isso para a gente de bandeja. Dentre os 10 pecados, os 10 mandamentos, o último mandamento é não cobiçar. Vocês estão comigo, né, igreja? Então, o 10º mandamento é não cobiçar, correto? Então, ele diz algo muito interessante. Antes de cometer qualquer um deslize nos 9 outros mandamentos, você falhou em um. Na cobiça. Por que não roubar? Por que você rouba? Porque cobiçou. Perceba o gatilho. Perceba como você é motivado a fazer algo, porque já entrou algo no seu coração que está te moldando. Então, a avareza, como o contrário da generosidade, é o problema que nos deixa estagnados para ter um coração alegre. E a pergunta é, o que tem roubado a tua alegria? O que você tem cobiçado muito mais do que o privilégio de ser generoso como igreja e como indivíduo? O que tem te estagnado? Porque eu não vou falar aqui que o devorador, se você não contribuir, vai roubar e aí vai vir aquilo. É mentira isso. O devorador é teu coração ganancioso. É a cobiça que entra e rouba a alegria de servir ao Senhor com o que a gente tem, de confiar em Deus. Porque se você
tem vivido assim, somente para si mesmo, e esse é o problema que a gente vê de uma imaturidade. Quando a gente só coloca o olho no nosso próprio umbigo, no nosso egoísmo, não quer viver para o outro, não tem capacidade de doar, não tem a palavra da moda, né, a empatia, não se coloca na situação do outro que está passando necessidade. Então, isso que a gente entende como uma idolatria é quando algo toma o lugar de Deus no teu coração. Mateus 6,33. Buscai, pois, primeiro em lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Primeiro você demonstra que não tem um coração avarento, ganancioso, orgulhoso, e Deus te supre de tudo. Então há uma disposição em primeiro demonstrar que você valoriza o reino de Deus e a justiça de Deus, que não é a tua justiça, não é a minha justiça, porque a justiça do homem não pode apaziguar a ira de Deus. Então você pode ficar indignado com um monte de coisa, achando que você é a vítima da situação, que você está sendo não beneficiado por algo. Mas entenda, muitas vezes Deus está trabalhando na sua vida, te proporcionando alguma escassez, para que você diga e cante como nós cantamos essa manhã, que Ele não falha, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, porque o Deus é meu pastor e nada me faltará. Porque quando a gente ama Ele, tem alegria nele, essa é a recompensa. Irmãos e irmãs, quantas vezes o nosso Mestre, Senhor Jesus, diz: busca teu Pai em secreto, porque Ele olha em secreto, e em secreto Ele te recompensará. Se você está buscando o favor de Deus para mostrar, para ter um orgulho, isso está errado. Acompanhe comigo Lucas capítulo 12, versículo 15. Diz assim: então ele lhes disse, ele quem? Jesus. Cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Até porque no teu caixão não vai ter gaveta, você não vai conseguir levar nada. A vida, a prosperidade do homem não consiste na quantidade de bens que ele tem, mas no quanto ele ama ao Senhor e tem uma vida plena. Vamos continuar aqui, senão não vai dar tempo hoje, tá bom? Avançando então, você sabe o que é generosidade, você sabe o que é avareza? E agora, você está satisfeito com a sua generosidade? Você tem examinado isso na sua vida? Você se daria uma nota de como alguém muito generoso? Não é para responder, é para você refletir, porque o texto é claro. Quando Paulo diz ali, lembre-se, coloque na sua memória, traga de volta. Você tem sido aquele que semeia com moderação? Você tem dado, contribuído com moderação? Com o que sobra, você dá o troquinho, sabe? Ah, tô o troquinho aqui. Como a gente dá para o nosso filho quando ele ia na padaria. Agora não vai mais, né? Agora não tem nem como ir na padaria mais, tá? Muito perigoso, né? Mas sabe aquela sobrinha que, isso aqui é irrelevante? Isso que Paulo está ensinando à igreja. Lembre-se, vocês falaram, estamos dispostos a ajudar. Os irmãos lá na Macedônia estão precisando. Os irmãos da Judéia, eles se acham um pouquinho, né? Eles acham que eles são melhores, porque seguem as leis lá dos judeus, algumas tradições. Não tem isso. Vamos ajudar quem precisa. Mas vocês estão ajudando como?
Como está sendo aplicada a sua generosidade? Você está semeando com moderação ou com fartura? Cada um contribua. E essa palavra aqui, essa palavra contribua, é o trabalho de quem planta a semente. Cada um, então, plante a semente. Cada um, então, invista, podemos dizer assim. Cada um, então, se desprenda de algo e doe. Porque, irmãos, muitas vezes a gente está usando a semente e comendo o pão também. Muitas vezes a gente está deixando de dar o que é investimento, o que é contribuição, o que é ajuda, para ficar com a gente. E não está compartilhando, não está contribuindo conforme colocou em seu próprio coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Perceba que a gente já ouviu esse versículo diversas vezes. É um versículo que faz parte muitas vezes da liturgia do culto, né? Na hora dos dízimos e ofertas. Mas olha quanta coisa está acontecendo antes de Paulo dizer isso. Olha só o contexto, tudo que Paulo está ensinando àquela igreja. O que é generosidade, fazendo com que eles lembrem que tem outros precisando mais do que eles. Então é isso que a gente precisa fazer, sempre colocar em mente que nós não somos o centro do universo. E sim, Deus ama, Deus tem prazer em quem contribui. Olha só, a teologia de Paulo, dizendo que Deus ama quem contribui. Olha aqui a afirmação. Deus ama quem faz, quem age. O amor de Deus alcança quem tem misericórdia, porque está vivendo como o próprio Deus fez. O amor de Deus não está te alcançando? Você está sentindo que está afastado do amor de Deus? Experimenta agir com generosidade. Provai e vede que o Senhor é bom. Experimente agir com a generosidade e você vai ver o amor de Deus na sua vida. Isso é promessa. Não sou eu que estou prometendo. É o próprio Deus. Deus ama. Deus tem prazer em quem contribui e quem tem um coração alegre. Continuando então, o que significa ter um coração alegre? É um coração satisfeito. É um coração que consegue entender que não vive para si mesmo, mas Deus generosamente nos ensina que a gente tem que viver aqui como quem serve. Viver servindo, então, é a primeira característica de quem é generoso. É quem está disposto a ajudar, a colocar a mão na massa, seja em pequenas coisas ou em grandes coisas. Quem vive servindo é generoso. Coloque seus olhos, então, em 2 Coríntios 8 e 9. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês. E em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu generosamente aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Perceba que eu frisei alguns pontos desse versículo. Todas as coisas, todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, você transborde. Olha só a completude que Paulo usa. Num coração que está disposto a servir, não é aquele coração que faz as coisas pela metade.
Servir a Deus generosamente não é com o troco, é com todo o nosso ser. É com a completude da nossa alma. Porque Deus espera isso da gente, irmãos. Para que a gente faça tudo. E a graça dele vai ser acrescentada em nós. Perceba mais algo que Paulo afirma teologicamente. Deus é poderoso. Não depende de você, não depende de mim. Depende do poder de Deus. É Ele que supre. É a graça dele que alcança e acrescenta. Não é algo que você vai depender de ti. A obra de Deus funciona e continua independente de você e de mim. É algo maior que nós. Então é um privilégio poder ser envolvido nisso, no que Deus está fazendo no mundo. É um privilégio, tanto que no capítulo 8, os da Macedônia que estavam pobres, precisando, imploraram a Paulo para poder ajudar também as outras igrejas. Eles disseram, Paulo, nos permita participar disso que Deus está fazendo. Paulo dizendo, como vocês querem participar, sendo que vocês estão precisando? Mas é porque a matemática de Deus é outra. Quando a gente tem um coração disposto e todo o nosso ser está disposto a servir ao Senhor e tudo que vem na nossa mão a gente faz com excelência, então Deus acrescenta. Deus só precisa que você diga, eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Ele precisa, porque todo o resto Ele faz. Ele acrescenta a graça, Ele acrescenta a misericórdia, Ele dá força, Ele faz tudo, todas as coisas. Não importa a circunstância em todo o tempo na história. Não importa se você está passando uma crise financeira agora, nesse momento. Deus pode agir na tua vida se você tiver um coração disposto. É imediato, em todo o tempo. E Deus não trabalha como o seu cronômetro. Ele tem um kairos, Ele tem algo que está acontecendo, que está acima da nossa perspectiva de tempo, de semana, de correria, de agenda. Deus já está enfrentando o teu problema da segunda-feira. A misericórdia do dia de amanhã já se renovou para Deus, porque é Ele que sustenta a igreja com suas mãos. Então agora o que a gente faz? A gente confia. Tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Aqui Deus está dizendo para você, não viver para si mesmo, para você transbordar, para você ter uma vida plena. E o Evangelho é isso, você não foi salvo por Deus para ir para o céu direto, sabe? A gente às vezes fica com inveja do ladrão da cruz, né? Que hoje mesmo estará no paraíso, né? Por que a gente tem que passar por dificuldades aqui, né? Nesse tempo, né? Nesse intervalo de tempo, do sim e ainda não, né? Salvos, mas ainda não inteiros na glória de Deus. Mas nesse intervalo de vida, a tua vida não precisa ser miserável, em nome de Jesus. A tua vida tem que transbordar, você tem que ter generosidade, você tem que desfrutar disso. E perceba que Deus às vezes usa pessoas para te ajudar, não para você sempre só receber, não para que você tenha uma preguiça espiritual e vivendo ali só recebendo, só como uma sanguessuga, me dá, me dá. Deus vai então te capacitar, porque Ele é poderoso para suprir a graça, para que você também seja um instrumento que ajuda outras pessoas. Entende? Quando Deus fala para que a gente tome a carga uns dos outros e alivie o fardo, não é só para você viver precisando, a tua vida tem que ser próspera também, e abundante, e transbordar. Por que você não ajuda só quando você tem dinheiro? Você ajuda com a sua vida. O dinheiro é um acessório. Muitas vezes a gente acha que Jesus vai nos ajudar só porque a gente está precisando de dinheiro. Não, não é isso. Jesus faz uma obra completa na tua vida.
é o teu corpo, é a tua mente, são as tuas finanças. Você precisa, então, se envolver nessa obra para que você também seja um instrumento da boa obra. Continuando, então, só queria pegar o trecho final do versículo 9. A sua justiça permanece para sempre. E a pergunta é, a obra que você está deixando aqui, o legado que você está deixando de exemplo, de testemunho, está ecoando na eternidade? Ou você está construindo um império pro aqui e pro agora? O teu tesouro, que é o teu coração, está onde? Porque o que a gente faz aqui demonstra onde a gente está entesourando. Se é para aqui e agora, para os nossos próprios deleites, ou a gente está investindo em algo que é eterno. Né? Como começa o filme do gladiador, né? As nossas ações ecoam para a eternidade. O que você está fazendo aqui? Qual tem sido o eco? O que está proporcionando? Algo que as pessoas olhem e falem, esse aqui está vivendo para aqui e para agora. Ou esse é um cidadão do céu. Esse o tesouro dele, ladrão nenhum pode roubar. Ferrugem nenhuma corrói. Porque está guardado. Vamos continuar? Você vive servindo, então você também vive de forma satisfeito. Você vive satisfeito. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também os suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Você vive satisfeito. Paulo diz em Filipos, né? Eu aprendi o segredo de todas as coisas. Eu aprendi a viver satisfeito. Não são circunstâncias ruins que moldam o meu humor, a minha alegria, né? Não é a tristeza que vai lá e rouba o controle da alegria da minha vida, da minha mente. Não. Eu sou generoso quando eu estou passando por dificuldades e eu sou generoso quando eu estou em abundância. Porque posso tudo naquele que me fortalece. Não é tua força, mais uma vez. É o Senhor em nós. É a graça do Senhor em nós. Continuando então, a gente... O terceiro, viver sendo modelo de gratidão. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em... A generosidade não é algo que fica só num momento. Ela é algo que espelha, como um modelo. Então, quando a gente é generoso, a gente motiva outras a serem também, como Paulo disse àquela igreja, né? O que vocês estão fazendo está motivando outras pessoas. E você? Tem sido alguém que quer ser motivado, né? Fica assistindo aqueles vídeos de coaching para ser animado e tal. Ou você é aquele que anima os outros? O que tem roubado a sua alegria? Será que é a avareza? Será que é o orgulho? Será que é você achando que Deus não vai suprir a sua necessidade, não está confiando no Senhor? E eu termino com essa. Eu não sei se eu já contei aqui, mas um homem trabalhou a vida inteira, ajuntou muito dinheiro. O sonho dele era fazer um cruzeiro, um navio. Então ele ralou muito. Cada dinheiro que ele tinha, ele guardava. Eu quero participar desse cruzeiro. Então ele foi lá nas agências de viagem, né? E comprou a sua passagem, o seu passaporte para o tão sonhado passeio e viagem de cruzeiro. Só que ele deu tudo que ele tinha naquele passaporte, naquele bilhete.
ele pensou, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou lá, mas o que eu vou comer? Então o que ele fez? Foi lá, conseguiu mais um dinheirinho e comprou um pouco de pão e pasta de amendoim. E ele foi para a viagem tão sonhada. E o primeiro dia foi lindo. Em alto mar, aquelas festas do cruzeiro, aquela música, muita alegria. E ele estava maravilhado. Então ele comeu o primeiro lanche de pão com amendoim. E aquilo foi delicioso. Mas voltando, ele ficava na cabine dele porque ele tinha vergonha de comer aquilo, né? E aí foram se passando os dias. No segundo dia ele já comeu o pão com amendoim, já meio insatisfeito, né? Mas ele olhava pelo buraquinho redondo da cabine e falava, uau, que lindo, estou muito feliz porque estou aqui. E assim se passaram os dias. E já lá para o quarto dia ele já não aguentava mais pão com amendoim. E aí ele, numa daquelas festas, chegou no garçom e, como que eu faço, pelo amor de Deus? Eu quero comer essas comidas gostosas que está todo mundo comendo. E o garçom perguntou, mas por que você não come? Estava tudo incluso no bilhete. Às vezes a gente acha que a graça de Deus não é suficiente, mas ela te deu tudo para você ter um coração generoso e praticar assim, algo que vai ecoar e levar pessoas para a eternidade. Porque é isso que Deus espera de você e espera de mim. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós queremos ter um coração que agrada ao Senhor, ó Pai. Tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. Um coração que é parecido e inspirado em Jesus. Ó Pai, como é difícil muitas vezes vencer a avareza, o orgulho. Ó Deus, algo que nos tem consumido. Muitas vezes duvidamos da Tua graça, Senhor. Ó Pai, acrescenta a Tua graça em nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, nos ajuda a ter um coração disposto, em qualquer circunstância, a fazer parte do movimento do Senhor, ó Deus. Ó Pai, nos ajuda a ser exemplo, a bom testemunho, começando na nossa casa, ó Pai, não viver com mesquinheza, mas viver de forma plena, abundante. Ó Deus, confiante no Teu poder, na Tua misericórdia, na Tua provisão, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda. Queremos nos envolver mais em missões na Tua obra, ó Pai. Queremos que o Teu reino cresça, que a Tua justiça seja feita aqui na terra através da Tua igreja, ó Pai. Então nos ajuda como igreja, como povo do Senhor, ó Deus, a vivermos o que o Senhor tem para nós, uma vida plena em Jesus, uma vida que ajuda uns aos outros a carregar o fardo pesado. Ó Deus, nos ajuda, nós clamamos por um coração e uma mente generosa, a mente de Jesus em nós. Nós oramos assim, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.